Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Hoje, muita gente interessante aqui, falando um pouco sobre a cidade, um pouco sobre os problemas e também as possíveis soluções. Como nós já trouxemos muitos homens aí nos últimos dias, nós fizemos um convite para uma pessoa que está prestes a realizar um sonho. Uma pessoa que conhece bem a cidade e de uma família que também conhece bem e vive bem a cidade. Hoje estamos recebendo Cláudia Papoto. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar em sua companhia e em companhia dos nossos telespectadores. Para mim é uma honra ter recebido o seu convite. Eu fiquei realmente muito emocionada de poder estar aqui falando com você e respondendo, quem sabe, as suas perguntas. Cláudia Papoto foi candidata a vereadora ano passado, ficou na suplência do PDT. E este ano o vereador Jesus, há 2 dias, ele acabou pedindo uma licença médica, está com problemas médicos. E aí surgiu a oportunidade de Cláudia Papoto assumir a vereança, que é um cargo bastante complicado, de muita honra e também de muita responsabilidade. A expectativa é grande, não, Cláudia? É grande, conforme você disse, também de muita responsabilidade. Antes de falar sobre isso, eu gostaria realmente de fazer as considerações. Em primeiro lugar, o professor Jesus está passando, por esse momento delicado, então eu espero que ele se restabeleça prontamente e depois retome a sua rotina normal, Agradecer ao Ábido, que era o próximo, Primeiro suplente, depois o Francisco Barros, que em seguida era o segundo, E depois, na ordem, seria eu, Então, agradecer esses 2 que abriram mão, até porque eles já estão, já ocupam cargo público. Agradecer o presidente do meu partido, que tem sido fundamental na nossa trajetória, que é o Armando Matos, e tem sempre me apoiado. Agora, você falou que é um cargo de responsabilidade, É um cargo, sim, de muita responsabilidade. A gente sabe que Guarulhos é uma cidade muito grande, muito rica, Mas que tem realmente uma série de problemas, Que tem também muitas pessoas de boa vontade que lutam por essa cidade, E quando você falou de um sonho, eu acredito que seja até mais um ideal, Porque o sonho, o sonho a gente fica só mais na fantasia, e o ideal a gente costuma até fazer uma coisa mais elaborada, E eu venho elaborando esta candidatura e depois a gente vem realmente trabalhando para conseguir chegar onde a gente chegou. Então, para mim é muito importante isso. Cláudia Papoto tem uma família ligada à política e como a cidade de Guarulhos tem muita gente que vem, que sai, é uma cidade de imigrantes. Então tem muita gente, principalmente nos últimos anos, muitas torres sendo construídas e tem gente que não conhece ou pode não conhecer Cláudia Papoto. Então diz para nós quem é Cláudia Papoto, nasceu aonde, conta um pouquinho da sua história rapidamente, Cláudia. Olha, com muito orgulho, eu sou filha de Vicentino e Mercedes Papoto. Nascida e criada em Guarulhos. Tenho meus filhos também nascidos não em Guarulhos, mas criados em Guarulhos, Que é o Pedro, que é o mais velho, que tem 24 anos, e o João, que tem 21 anos. E tenho muito, mas muito orgulho mesmo de ser guarulhense, de ser nascida, criada em Guarulhos e de ter meus filhos aqui também, Tenho o meu pai, que nem você falou, meu pai foi prefeito na década de 90 e é uma passagem da nossa vida a qual eu me orgulho muito. Minha mãe foi presidente do Fundo Social nessa época e foi uma época que eu também voluntariei
com minha mãe no Fundo Social, e é uma época que foi muito bom para a cidade de Guarulhos. Minha mãe tinha uma atuação muito firme e muito forte, né, com as pessoas mais simples, né, as pessoas mais necessitadas. E eu pude estar do lado da minha mãe. E o meu pai é uma pessoa o qual eu tenho um respeito e um carinho muito grande na formação política dele. Bom, embora seja pouco tempo, cerca de 15 dias que ela inicialmente, né, está previsto 15 dias para a vereança, é um momento importante, né? E você que conhece bem a cidade, sabe que a cidade tem muitos contrastes, muita riqueza de um lado, muita pobreza do outro. E vai ser esse momento de você também exteriorizar isso na tribuna. Como é que você planeja essa vereança? Falar muito, discutir muito, apresentar projeto, se bem que foi uma coisa um tanto quanto surpresa para você. Você descobriu há poucos dias, né? Até porque uma doença não é programada, é verdade, né? Então, eu não pude realmente programar nada. Lógico que se eu tivesse sido eleita, a gente até teria tido um tempo para, né, um período de uns 3 meses ali para a gente se programar melhor. Então, como eu não fui, não estava esperando. Só que, mesmo assim, eu tenho já elaborado algumas coisas para fazer nesse período que é curto, mas eu tenho certeza que eu vou fazer alguma coisa para a população. Se eu não fizer, eu vou deixar alguma coisa mais ou menos estruturada para o Jesus, depois dá prosseguimento. Isso, dá prosseguimento. Bom, nessa legislatura apenas 2 mulheres conseguiram a vaga de vereadora, Vera Souza e Genilda Bernardes. Genilda Bernardes assumiu a Secretaria de Assistência Social, ficou apenas a Vera Souza. Aí subiram 2 suplentes, que é a Dona Maria, do PT, e Marisa de Sá, também do PT. Agora chega mais uma mulher. Falta um pouco da visão feminina na Câmara, você acredita nisso, Cláudia? Ah, sim, eu acredito sim. E falta a participação da mulher na política, né? Porque tem que ter um equilíbrio, né, Roberto? Eu acredito que se tivesse os dois, né, tanto o homem quanto a mulher em igualdade, que eu acho muito difícil, né? A gente não teve nem... porque eu acho que, né, na legislatura passada eram 6 mulheres, né? 6 mulheres. Hoje para 2, né? Então você vê, mesmo 6 já era pouco, né? Agora nós tivemos só 2. Então ficou menos ainda. Como que aconteceu isso, né? Eu acho que quem perde realmente é a população, porque a mulher tem tanta competência quanto o homem, né? Em alguns casos mais. Não, é verdade. Eu acho que em alguns casos a visão feminina ela acaba se adequando melhor para algumas situações. Isso é a minha opinião. Eu acho que às vezes, de vez em quando falta um pouco dessa organização feminina. Geralmente mulher é mais organizada, né? Pelo menos na minha opinião. Lá em casa quem organiza são as mulheres. Então, você veja bem, né? Eu só sinto que a mulher não goste tanto da política, né? Porque quando a gente vai formar uma chapa para ter nas eleições, a mulher não vai, né? A mulher não quer se envolver com a política, né? E é uma pena isso, porque daí ficam poucas mulheres para disputar, né? E os homens têm mais espaço, acabam tendo mais espaço, mas eu ainda acredito, eu ainda tenho fé que muitas outras mulheres vão surgindo. Bom, no minuto final vou deixar isso aqui para a Cláudia, vamos chamar ela outras vezes, assim, até o final desse mandato curto dela, vamos trazer ela aqui novamente para ela falar um pouquinho do que foi possível fazer, do que ainda pode ser feito e para perguntar qual foi a marca que ela conseguiu deixar nessa legislatura. Cláudia, as suas considerações aí, seus agradecimentos até para os seus eleitores. Quantos votos você teve, Cláudia? Foram 1.646 votos. É muita coisa, hein? Mesmo porque foi muito pulverizado, mais de 1.000 candidatos a vereador, não, Cláudia? Sim, é muito voto. Ontem eu recebi
diversas mensagens e telefonemas de incentivo e de parabéns. Então eu queria realmente deixar o meu agradecimento aos meus eleitores, deixar o meu agradecimento aos meus pais, filhos. Eu agradeço muito mais ao João, que esteve muito do meu lado, né, na eleição, do que o Pedro, porque o Pedro, até por conta do trabalho dele, não pôde estar tão presente, mas eu agradeço muito o apoio do João, que esteve presente praticamente 24 horas comigo. Bom, e está nos acompanhando aqui quem? É o João. É o João, o filho, João, e a nora. Isso, a nora, a Bianca. A Bianca, que queria que eu mandasse um beijo para ela pela televisão. Então manda um beijo para a Bianca. Um beijo para a Bianca. A Bianca é muito bonita, uma moça muito bonita. Linda. Essa é uma das noras? Isso, depois tem a Paula também, né? Ah, tá certo, então. E agradeço realmente os meus eleitores que depositaram esse voto de confiança. E ontem eu fiquei muito feliz mesmo, Roberto, porque as pessoas assim, nossa, Claudinha, eu estou muito feliz que você vai estar nos representando. Hoje também muitas pessoas mandaram mensagem e isso é importante, né, pra gente, até pra gente se sentir mais segura, né, ali na Câmara. E por último, eu deixo o meu agradecimento a Deus, né? Que em vez de fazer esse agradecimento primeiro, eu deixo o meu agradecimento a Deus por último, porque sem Ele nada seria possível na nossa vida. Né? Certeza. Então eu agradeço realmente a Deus que nos sustenta aqui e permitiu que eu chegasse até aqui. E eu rogo a Deus que eu consiga, nesse curto período de tempo, fazer o melhor de mim, não para mim, mas para a população. Tenho certeza disso. Bom, obrigado, Cláudia. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com o Eduardo Martins, ele que é o presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui da cidade de Guarulhos. É rapidinho. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Hoje, muita gente aqui, muita gente interessante. E estamos recebendo aqui o presidente da Associação dos Arquitetos e Engenheiros da cidade de Guarulhos. Não é mole não, hein? Muita responsabilidade.
e ele vai falar sobre a importância de se contratar um profissional. Ele que tem feito esse trabalho na mídia de Guarulhos, falando sobre a importância. Primeiro, vamos dar boa noite para o presidente Eduardo Martins. Boa noite, Eduardo. Roberto, boa noite seus telespectadores do programa Tribuna Livre. Bom, ele está fazendo um trabalho muito interessante a respeito de você sempre contratar um profissional. Qual a importância de se ter um profissional, um engenheiro ou um arquiteto, por exemplo, para eu fazer uma reforma em casa ou aumentar a minha casa, por exemplo, uma coisa mais simples, mais pequena, depois a gente vai para as questões maiores. Mas, por exemplo, as coisas mais pequenas. Qual a importância de eu ter um arquiteto ou ter um engenheiro? Primeiro, o acompanhamento de um profissional vai te garantir uma qualidade final na sua edificação. E outra coisa que é uma garantia que você vai ter da qualidade também dessa obra, ser a contento. E outra coisa que acontece e é muito comum, você fazer orçamento dessa reforma com um profissional, um pedreiro, um construtor, e esse orçamento invariavelmente fura e pela metade. Aí, na hora da contratação, Roberto, o cidadão fala, não, o pedreiro é caro. Não é que é caro, é porque o pedreiro vai te dar uma estimativa muito próxima do real. E o pedreiro, o construtor, para pegar o serviço, ele coloca a estimativa da obra em metade do que vai ser orçada no final. Olha que interessante. Importante. Olha, antes de entrar para a segunda questão aqui com o nosso presidente, o Eduardo Martins, quero passar uma informação triste para nós. Um amigo nosso chamado João Araújo, que é do PTB, faleceu. Ele acaba de falecer, ele estava doente, já internado já há algum tempo. Ele que é irmão do vereador Mossoró, que está o primeiro suplente do PSDB, que está vereador em exercício, e acabo de receber essa informação via redes sociais. Nossos sentimentos à família, uma grande pessoa, era meu amigo pessoal, o senhor João Araújo, nossos sentimentos à família. Bom, voltamos aqui com o presidente da ASEAG, falando muito sobre a importância de ter um profissional, mas também tem as grandes obras, não, Eduardo? Qual a responsabilidade do engenheiro numa grande obra? Ele realmente responde por algum acidente ou incidente nessa obra? Sim, o engenheiro é o responsável, ele responde por qualquer acidente, desde acidente com a mão de obra, com vizinhos, com terceiros e também com a pós-obra. A qualidade da obra e a garantia da obra parte do profissional responsável por aquela atividade. E o seguinte, e se a pessoa, por ela mesma, fizer uma casa, um sobrado, e o sobrado cair e machucar alguém, quem responde por isso? Se não tiver profissional acompanhando, o proprietário responde civil e criminalmente pelo ato. Agora, se tiver um profissional acompanhando, o proprietário responde solidariamente, mas a responsabilidade principal passa a ser do profissional. Quer dizer que é uma garantia importante para o profissional. Exatamente. Quer dizer, para o munícipe contratar, ter um engenheiro ou um arquiteto acompanhando a obra. Além disso, além dessa garantia, Roberto, a edificação vai ter um valor agregado muito maior pela qualidade da execução da obra. Então as pessoas pensam às vezes só no curto prazo de tempo, no quanto eu vou gastar agora, e na frente esquece que esse imóvel vai ter um grande valor de mercado depois de pronto e que talvez não atinja o valor necessário por falta de qualidade na execução. E o profissional ele acaba tendo um conhecimento maior para que as perdas não sejam tão significativas, economizando na obra final. Sim, é o que nós falamos, que muitas vezes um profissional, na sua obra, ele consegue garantir um retorno em evitar desperdícios e melhor compra, porque o profissional sabe onde comprar melhor, qual que é o melhor material, qual que é mais em conta, qual que vale mais a pena. E em muitos casos, o valor pago para o profissional sai do desperdício evitado da obra. Então, esse profissional, digamos assim, que ele sai quase de graça pela sua qualidade de serviço. E todos os arquitetos, engenheiros, eles são automaticamente ligados à associação ou vocês fazem uma campanha para trazer esses profissionais para a associação? Como é que funciona isso? Nós fazemos campanha sim, de associativismo com todos os profissionais da cidade. Inclusive, Roberto, a nossa associação congrega também tecnólogos e técnicos de nível médio. O técnico em eletrônica, técnico em mecânica,
todos eles são bem-vindos na associação. É importante você sempre ter um profissional do seu lado. Olha, já tivemos casos terríveis, não gostaria de lembrar, mas o Eduardo lembra, sabe, de uma laje mal feita que acharam que colocando mais cimento, isso foi em Guarulhos, ela ficaria mais forte, mas na verdade tinha mais peso e ela acabou caindo, causando um acidente gravíssimo, inclusive com vítimas fatais. Então muitas vezes o barato acaba saindo muito, muito caro, né? E vocês estão numa campanha agora, inclusive nos jornais, vai passar inclusive a partir da sexta-feira, amanhã já vai estar no ar, uma campanha da Associação da SEAG a respeito da importância da ART. O que é essa ART? A ART é o registro de um profissional que ele está executando certa atividade. Anotação de responsabilidade técnica, é isso que significa essa sigla, que é um documento feito pelo CREA, onde cada profissional faz esse registro. E isso, Roberto, determina qual que é a atuação do profissional naquela atividade, conferindo ao contratante uma garantia daquela execução do serviço. Nós estamos aqui com o pessoal no Facebook, né? O Luiz Alexandre, que tem o seu Antônio, que é pedreiro. Ele está falando que também tem muito pedreiro bom no mercado aí, mas é sempre importante ter o profissional acompanhando, não, Alexandre? Não, Eduardo. Roberto, exatamente. Não tem obra sem pedreiro. Os pedreiros são fundamentais para a atividade da construção civil. Porém, cada um tem uma qualificação e uma atribuição. O engenheiro estudou 5 anos para uma determinada atividade. E o pedreiro também teve sua formação para outra. O que eu quero dizer é que um não substitui o outro. Você também não vai ter nenhuma obra de construção civil apenas com engenheiro e com arquiteto. É importante isso daí, né? E a cidade de Guarulhos, como é que você está vendo? É um crescimento muito forte, não, Eduardo? Muitas torres, muito serviço, mas também trazendo muita preocupação. Porque o engenheiro também tem que pensar não só no prédio, mas também em toda a infraestrutura do prédio, né? A água, a energia, como é que você está vendo esse crescimento até bem acelerado da cidade? Nós da Associação dos Engenheiros e Arquitetos também pensamos na cidade. Entendemos que esse adensamento do município tem o seu lado bom, vai melhorar a economia, mas tem um lado negativo, onde você vai acentuar alguns gargalos locais. Por exemplo, o sistema viário ainda é muito estreito, as ruas são estreitas, nossa rede de abastecimento de água, ainda falta água para o abastecimento, alguns pontos a concessionária de energia elétrica não consegue atender a demanda, isso tudo vai se agravar. Porém, tem solução. É investimento. Tem investimento das concessionárias e tem investimento público para isso. Alguns prédios já fazem um investimento chamado medida mitigadora no seu entorno. Essa medida mitigadora, o que é? A construtora que está construindo a torre, ela investe um dinheiro privado na benfeitoria do bem público, quer dizer, do arruamento, colocando semáforo, alargando as ruas, mexendo na configuração do sistema viário no seu entorno, tudo a fim de melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Olha, interessante, viu? É realmente muito preocupante. Eu só quero dar um toque aqui para o João Canobre, que está nos acompanhando aqui. Ele pediu para fazer uma pergunta para a Cláudia Papoto, mas infelizmente ela já havia saído, viu, João? Ele está perguntando sobre o trabalho que ela exerce na prefeitura, se ela poderá fazer nesses poucos dias como vereadora, ela considera que o trabalho dela será mais útil e produtivo. Bom, de qualquer forma, eu vou passar essa pergunta para ela, João, e infelizmente não foi possível fazer essa pergunta naquele momento. Estamos conversando aqui com o presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos da cidade de Guarulhos. E é uma pessoa muito conhecedora, inclusive, a última vez que o Eduardo Martins esteve aqui, o Ricardo Silva, ele que é engenheiro de segurança, arquiteto, formado por formação, ele estava considerando suas ideias muito interessantes com relação a... Ele até pediu para eu falar isso para você, com relação às estruturas que as pessoas, dos prédios, das lojas, que muitas vezes acabam não acompanhando ou valorizando, ou talvez não conhecendo, Eduardo, a importância de se ter um arquiteto e de se ter um engenheiro acompanhando. Economizando não só no material, mas inclusive na beleza, na durabilidade da obra
e também, como você acabou mesmo falando, na valorização a longo prazo dessa obra, porque ela vai ter uma assinatura de um engenheiro que vai responder, inclusive, 1, 2 anos, 3 anos depois da obra pronta. É isso mesmo? Exato, ele responde a 5 anos da obra e defeitos de vícios de projeto, ele responde ad eterno se não houver alterações na edificação. A autoria de responsabilidade de projeto não tem caducidade. Então, quer dizer, pensou em fazer uma obra, chame um engenheiro. Contrate um engenheiro, contrate um arquiteto para fazer o seu conforto e o investimento vai ter uma solidez, uma rentabilidade a longo prazo fenomenal. Olha, quero agradecer ao Eduardo. Vamos chamar ele mais vezes aqui. Inclusive, eu gostaria que ele discutisse com a gente essa questão das torres. Eu tive conversando com os bombeiros, eles não me convenceram do perigo, eles falam que tem jeito de umas torres, se elas pegarem fogo, se nós temos estrutura, ou se esses prédios são pensados para evitar esse tipo de incidente. Vamos convidar o Eduardo uma outra vez para falar especificamente sobre os perigos e sobre os cuidados que os engenheiros tomam para que o incêndio não ocorra. Tá ok, Eduardo? Ok, é um prazer estar aqui conversando com você, Roberto, e fico sempre à disposição de você e do seu programa. Muito obrigado, Eduardo. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com ele, vereador Lamé. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Olha, hoje uma correria danada aqui para poder atender todo mundo aqui e trazer muita informação para vocês. Infelizmente, tivemos que passar uma notícia triste. Nosso amigo João Araújo faleceu. Ele que era afiliado ao PTdoB. Ele estava doente já há algum tempo. Ele que era irmão do nosso amigo Mossoró. E ao meu lado, hoje, até por uma coincidência, estamos aqui com o vereador Lamé, que é do PTdoB. Você conheceu? Boa noite, Lamé. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores. Infelizmente, estamos começando aqui
a entrevista com essa notícia dolorosa. Conhecia pessoalmente, era uma pessoa amável, ele era uma das pessoas dirigentes do PTB aqui na cidade, foi candidato, teve mais de 1000 votos, mesmo doente, ele foi à luta, infelizmente essa última ele não pôde vencer. Infelizmente, né? Nossos sentimentos da família, nossos sinceros sentimentos, realmente, ele era um batalhador. Bom, trouxemos aqui o vereador Lameck, que sempre reclama, olha, vamos lá, que eu preciso falar de alguns projetos e tal. Ele acabou levantando uma questão interessante. Vamos falar rapidamente sobre a Frente Parlamentar em Defesa do Idoso, que eu achei uma ideia muito interessante. Tem muito trabalho para fazer, Lameck? Bastante. Inclusive, estou trazendo aqui em primeira mão que na próxima segunda-feira estaremos visitando 4 casas de repouso na cidade. Não posso citar quais são, mas uma em cada região, em loco de surpresa, que é fruto do trabalho da frente, mas será realizada essa investigação pela Comissão Especial de Estudo do Idoso. Né? E nessa segunda-feira faremos a primeira vistoria em loco. E nós teremos a companhia da imprensa, de autoridades policiais, enfim. Nós queremos ver se os idosos estão sendo bem tratados ou não pelas casas de repouso. Porque, lamentavelmente, recebemos várias notícias de que os idosos estão sendo usados para ganhar dinheiro. E isso nós não vamos permitir. Realmente, as notícias que correm sempre são desse naipe. O que a Câmara, o que pode acontecer com uma empresa dessa, por exemplo, um asilo, que esteja se beneficiando e não dando a contrapartida para o idoso? Nós queremos podemos até caçar a licença de funcionamento dessa instituição, dessa casa, dessa empresa, enfim. Eu acho que a dignidade humana tem que ser preservada. E principalmente daqueles que já contribuíram, e principalmente daqueles que estão com idade avançada e que não tem mais como se defender. E aí vem pessoas inescrupulosas e acabam aproveitando dessa situação. Nós vamos fazer de tudo para que essas pessoas tenham, no mínimo, alguma coisa em defesa de sua pessoa humana. Ainda existem muitos asilos. Como é que se chama? Casa de repouso? Existem muitas dessas instituições na cidade? Vocês fizeram um mapeamento na cidade? Como é que está sendo feito esse trabalho? Nós levantamos várias entidades, várias casas nesse sentido. Não tem o número aqui exatamente, nós já estamos em processo de montagem dos números e nós queremos saber qual é o número de idosos na cidade, qual é o número de casas que atendem esses idosos, quais são as casas que são sérias e quais são, nós queremos identificar principalmente aqueles que aproveitam dessa situação, dessa parcela da sociedade. Nós queremos coibir e impedir, se for possível, que instituições que aproveitem da dignidade humana passem a ganhar com isso. Bom, e também tem outras questões, né? Também, de vez em quando, faltam remédios, e remédios específicos lá, né? Para hipertensão, diabetes. A comissão também está dando uma olhadinha nessa questão, já que boa parte desses remédios ou era dada pelo governo federal, estadual ou municipal. Você tem acompanhado essa questão? Sim, inclusive também na próxima semana, hoje à tarde acabei de falar com o secretário da Saúde, o Carlão, e nós temos uma reunião agendada na semana que vem, onde nós vamos falar sobre essa questão. Inclusive nós temos um projeto na Câmara de criar pelo menos para que cada região da cidade tenha um médico geriatra. Eu acho que é uma obrigação, é o mínimo dos mínimos. E olha, não estamos falando por posto de saúde, que seria o ideal, ou por unidade de saúde, mas pelo menos um médico geriatra em cada região da cidade. Porque
médico para criança, nós temos de monte, ortopedista, nós temos, enfim, mas para quem de fato está na última fase da vida ou na fase mais difícil do ser humano, que é a velhice, nós não estamos como poder público preparados. E a sociedade precisa começar a pensar nisso. Está envelhecendo a sociedade, a cada dia mais e mais velhos, mais e mais o brasileiro consegue viver mais e tem que graças viver a bem. Deus, Sim. graças a Deus, mas como poder público, as cidades, a sociedade, o Estado brasileiro não está preparado. Inclusive na questão dos médicos, eu quero fazer um apelo aqui para o ministro da Saúde, para a presidente Dilma, que, pelo amor de Deus, tragam logo os médicos cubanos para cá, os 6 mil, para suprir essas deficiências de 50 mil médicos que temos no nosso país. Porque os médicos não querem ir nas regiões periféricas, não querem ir nos lugares mais distantes, até a população mais pobre, não querem. Então, vamos trazer para suprir essa deficiência que temos, até que as faculdades possam formar mais médicos. Eu acho que nós não podemos tratar isso como se fosse uma empresa ou como reserva de mercado. Não podemos. Eu acho que eles têm que vir, passar por um teste, até nas próprias faculdades, ou no Ministério da Saúde, ou nas secretarias de saúde, mas esses médicos têm que vir para dar um socorro. Porque não é admissível mais uma prefeitura como Guarulhos fazer um concurso pré-médico e nenhum médico se apresentar. Não dá mais. Não podemos mais pensar nisso. Portanto, eu tenho que parar com essa falácia. Tem que pensar de trazer um médico. Todo o mundo inteiro reconhece que Cuba tem bons médicos, que a medicina é uma coisa boa que foi feita lá. Né? E o médico lá, ele não usa a medicina para ganhar dinheiro, ele usa para salvar vidas. E aqui eu tenho certeza, os médicos fazem isso. Mas, infelizmente, temos poucos profissionais. O país não está conseguindo formar médicos do tamanho do nosso país. Pela quantidade necessária. Mas não corremos risco de repente, daqui a um ano e meio, 2 anos, esses 6 mil médicos também começarem a trabalhar somente nas regiões mais centrais? Não, nós podemos até condicionar essas questões. Sabe? Onde não tem médico, enviar esses médicos. Não é admissível mais que aqui na cidade Soberana ou nos Pimentos, vários lugares distantes, você vai numa UPA e não tem médico, por falta de profissional. Não é que a prefeitura não quer, não é que a Secretaria de Saúde não quer disponibilizar médico. Pelo contrário, é que não tem profissionais. Por isso, os enfermeiros acabam assumindo essa função. É errado, é inadmissível isso. Portanto, eu acho que se essa é uma solução, o presidente Lula pensou muito bem sobre isso, tem que trazer e tem que criar mais faculdades de medicina. Por isso, nós lançamos uma campanha por mais faculdades de medicina, para que tenha um curso de medicina na cidade de Guarulhos. Nós temos aqui um monte de faculdades, várias, particulares, públicas, mas não tem um único curso de medicina. Nós temos que ter. Dos argumentos lançados pela Associação de Médicos é que não se está se preocupando com a qualidade. Eles temem que aumente os cursos, mas que a qualidade caia. O que o senhor pensa a respeito disso? Tem que ter mais doutores formados nas universidades, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação tem que fiscalizar mais esses cursos que tratam da vida humana, tá? É isso, eu acho que precisa ter controle mais, mas isso não pode ser uma desculpa para não criar faculdade de medicina. Não pode. Isso aí não serve como desculpa, isso não é uma resposta. Nós precisamos de mais médicos e só tem uma fórmula: criar faculdades e cursos, mas que sejam sérios e não para fazer diploma, não para fazer canudo. Verdade. É isso. Isso não pode servir de desculpa para não criar curso, para não formar médicos. Senão, quanto menos médico, o médico vai ganhar mais, evidentemente.
E não é isso que nós queremos. Nós queremos médicos, não para ganhar dinheiro, mas para salvar a vida. Isso é importantíssimo. Estamos conversando com o vereador Lamé, ele que é do PT do B, partido que acabou elegendo 2 vereadores, ele e Vera Souza. Eleições do ano passado muito complicadas, não, vereador? Você acha que essa nova legislatura, com muita gente, teve uma renovação acima de 60%, melhorou a Câmara? Olha, o parlamento ele é importante para a sociedade, para o país, para a democracia. Qualquer cidade civilizada, qualquer país civilizado, qualquer sociedade que pretende avançar tem que ter um parlamento. Tá? Agora, o que tem que haver é reforma do Estado, porque senão as câmaras municipais acabam virando irrelevantes. Né? E nós estamos já verificando isso. Né? O Poder Executivo acaba assumindo a função do Legislativo, o Legislativo acaba assumindo outras funções. Judiciário. O Judiciário acaba querendo legislar, acaba querendo interferir. Tá? E nós estamos tendo esse problema no Congresso Nacional. Verdade. Por exemplo, o jurista Evandro Martins, ele estava dizendo outro dia que ele é a favor da PEC 37, que, na verdade, nem deveria existir, porque ela já existe na Constituição Federal. O que é a PEC 37? Né? É projeto de emenda à Constituição para dizer para os promotores de que a função deles é oferecer a denúncia. E quem tem que presidir o inquérito é o delegado, é a polícia. E o promotor acaba assumindo as 2 funções. Acaba querendo também interferir na função de um projeto de lei. Olha, esse projeto pode, esse não pode. Tem que ver isso. Quem tem que ver isso é a Comissão Técnica da Câmara Municipal, o da Assembleia Legislativa, o do Congresso Nacional. Mas a PEC, essa 37, também não tira o poder de investigação do MP? De jeito nenhum. A função do MP é oferecer a denúncia, é representar contra o errado. E a função do delegado é investigar. Isso está na Constituição de 88. Isso não é novidade. A PEC 37 está na Constituição de 88. Isso, ninguém percebeu isso. Ninguém viu isso. Isso é desnecessária a PEC 37. É desnecessária. É só cumprir a Constituição. Portanto, eu acho que cada um tem que fazer a sua... Por isso que há necessidade da reforma do Estado brasileiro. Né? Por exemplo, tem questões que não dizem respeito ao Congresso Nacional, que dizem respeito somente ao município, mas quem tem que decidir é o Congresso Nacional. Está errado. Por isso que as câmaras municipais, às vezes, se tornam irrelevantes. Tá? Mas elas são fundamentais para a democracia. Por exemplo, em Guarulhos, nós temos mais de 19 partidos com representação na Câmara Municipal. Isso é pluripartidarismo. Isso representa as mais diversas tendências da sociedade. Nós somos frutos da sociedade, dos eleitores que nos elegem. Você também é a favor de que não haja aquele tipo de proibição de montagem de novos partidos? Você acha que deve continuar do jeito que está? Não. Existem 31 pedidos de novos partidos. Perfeito. Eu acho que quanto mais partido, é melhor para a sociedade. Agora, a sociedade tem que saber decidir o que ela quer, o que tem que haver, eu acho, não é reforma política. A reforma política não é uma solução mágica para a sociedade. O que tem que haver é reforma da questão partidária. Os partidos precisam ser mais sérios. Hoje nós temos ditadura de partido. Sim. Nós temos, eu sou o dono do partido, eu que mando. Está errado. Está errado. Tem que ter eleição para a formação dos partidos. Tem que ter reforma da formação partidária. Em qualquer lugar do mundo, o partido ele é levado a sério. Aqui não. Aqui não. O cara se elege por um, vai para outro, porque o partido não tem base sólida. Com raras exceções. Com exceção do Partido dos Trabalhadores. Talvez o PSDB nem tanto assim. Tá?
Estamos tentando fazer isso no PTdoB, né? Formando um partido que já faz 2 legislaturas, estamos tentando fazer uma base, e é por isso que o PTdoB foi uma das grandes surpresas da nossa cidade. Quase elegeu 3. Faltou menos de 2.000 votos para fazer a 3ª cadeira. Por quê? Porque nós levamos a sério, nós ouvimos os militantes, nós fazemos reuniões periódicas, nós consultamos as pessoas, nós não filiamos qualquer um. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu acho que partido político tem que ter filiados ficha limpa também. Isso é verdade. Não é? Bom, espera um pouquinho só. Antes, enquanto você toma uma água aqui, que ele tá... O ar-condicionado está deixando tudo muito seco aqui. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Décio Pompeu, grande Décio, hein? Sempre ligadinho aqui com a gente. O J. Gomes, ele que é repórter fotográfico lá do Sindicato dos Metalúrgicos. Nosso amigo Henrique Dami, jornalista da Fox Sports, está nos acompanhando também. Nosso amigo Sérgio Teixeira, o Marinho, lá da Rádio Reencontro. A Thaís Balzani e Lucilene Barbedo. Muito obrigado por ter vindo aqui, está nos acompanhando. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Everton Lizardo. Everton Lizardo, conheço ele antes dele nascer, vê sua coisa, hein? Ele que é GCM, um abraço para o pai, para a mãe, para toda a família, Everton. Grande Everton, faz um belíssimo trabalho na GCM de Guarulhos. Estamos conversando com o vereador Lamé e ele me trouxe aqui um mutirão do emprego que vai acontecer, ou já está acontecendo, do dia 25 de maio até o dia 8 de junho, na Praça Estrela. Vai ter ali na Cidade Soberana, no dia 14 do 6 a 14 do 28, de 14 de junho a 28 de junho, no calçadão da Rua Dom Pedro, no centro. O atendimento será das segunda às sexta, das 9 às 16 horas. E quem está na secretaria é o nosso amigo Rabi. É isso. O Rabi. Você está acompanhando essa questão dos mutirão do emprego? Sim, é uma sugestão do prefeito Almeida, que a Secretaria do Trabalho adotou, evidentemente, de levar a Secretaria até as pessoas, até o bairro periférico. Porque muitas vezes a pessoa está desempregada e a passagem do ônibus, às vezes ela não tem. Então, por isso, essa ideia de levar a Secretaria do Trabalho até o bairro Soberana, atingir toda aquela região, São João, Bom Sucesso, Fortaleza, enfim, os trabalhadores que estão ali podem ir até a Secretaria ali na Praça Estrela, onde foi montada uma tenda, onde toda a infraestrutura está lá, e as pessoas não só que estão de emprego, cursos profissionalizantes, tá aqui, oportunidade aos jovens, emissão é muito importante. De carteira de trabalho, seguro-desemprego, curso gratuito de qualificação, geração de renda, Banco do Povo e várias orientações a você, trabalhador, hein? Vá lá, você que mora ali na Cidade Soberana, ali, até o São João, dá para você dar um pulinho lá sim. Fortaleza também, é um pouquinho longe, mas dá para você dar um pulinho. Em toda a região. É muito interessante o trabalho que o Rabi está desenvolvendo lá. Então vamos repetir, ó. Do dia 25 de maio até o dia 8 de junho, na Praça Estrela, Cidade Soberana. Vá lá e veja o que de mais interessante para você. E do dia 14 de junho ao dia 28 de junho, no calçadão da Rua Dom Pedro, região central da cidade. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 16 horas. Mas, se você quiser primeiro dar uma ligadinha para a secretaria, anote o telefone aí. 2475-9723. 2475-9723. Estamos conversando aqui com o vereador Lamé, do PTdoB, e está falando um pouco sobre a cidade. Lamé, hoje você já, o vereador em segundo mandato, já conhece bem a cidade. Qual é o grande problema nesse momento que a mais aflige a população? Eu acho que o que mais aflige a população hoje é a questão do trânsito, a questão da segurança. Eu acho que o item número 1 é a segurança. A segurança na cidade é a problemática. Olha, em 2004, quando eu disputei as eleições pela primeira vez aqui, as pessoas tinham como preocupação
cesta básica, comida, emprego. Hoje nós temos mais vaga do que trabalhador. E eu explico. O pessoal fala, pô, mas então eu preciso trabalhar. Preciso. O que a cidade encontra dificuldade é a qualificação. Por isso que a Secretaria do Trabalho está oferecendo esses cursos de qualificação profissional. Né? Porque muitas pessoas me procuram pessoalmente e dizem o seguinte: eu preciso trabalhar, pelo amor de Deus. Eu falo, ótimo, mas o que você sabe fazer? Qualquer coisa. Só que qualquer coisa todo mundo faz. Exato. Né? Todo mundo, qualquer coisa, é o quê, por exemplo, qualquer coisa? Aí a pessoa fala, posso ser motorista, posso atender o telefone. Quer dizer, não tem qualificação profissional, tá certo? Então, é importante que as pessoas estudem. Países desenvolvidos, países que saíram da pobreza e hoje estão bem, que são os tigres asiáticos, como Coreia do Sul, Indonésia, Malásia, esses países, eles avançaram e muito com educação profissionalizante. E é isso que a Prefeitura aqui está fazendo através da Secretaria do Trabalho. Eu acho que é importante isso. A questão da segurança precisa ser repensada. Eu acho que a sociedade está ficando uma sociedade muito mecânica e está criando essa questão egoísta. Tá? Exatamente. Eu acho que há essa necessidade, sabe, de a gente rever nossas próprias posturas, tá? Nossa própria relação como humanos. Tá? Precisamos rever isso. A gente vê isso na nossa cidade de Guarulhos. Hoje nós temos mais de 500 mil carros na cidade, só que as ruas são as mesmas. Não dá para você, de uma hora para outra, duplicar a rua. Não dá para fazer uma rua a 2 andares. Edifício, casa sim, você derruba e faz 10 andares, 20 andares, mas a rua não. Então eu acho que tem que pensar, por isso que na Conferência das Cidades, eu falei com o secretário Benê, do SDU, sobre a questão do plano diretor. Eu acho que nós temos que pensar muito seriamente sobre essa questão de trazer um metrô. Uma cidade aeroportuária, pelo amor de Deus, governador, não sei se ou alguém que tenha relação com o governador, pelo amor de Deus, olha, tem que trazer o metrô através da Zona Leste e através de Tucuruvi. É uma necessidade humana. De Tucuruvi para cá não precisa de túnel. É uma linha reta, são 2 ou 3 quilômetros, para chegar até Vila Galvão. É uma coisa, sabe, lógica. Uma cidade aeroportuária precisa trazer. Eu sou a favor de trazer aquela linha do Itaim Paulista, por Bom Sucesso, pelos Pimentas, ali, ó, seria maravilhoso. E eu vou dizer, ali tem espaço, terreno barato, não ficaria caro, não precisa fazer túnel. Gente... Perfeito. E agora está vindo o Rodoanel, ideia muito boa. Boa. Precisa ter o Ferroanel, uma rede ferroviária, porque transporte tem que ser feito através de ferrovia e sai muito mais barato que rodoviário. Bom, estamos no minuto final, meu amigo vereador Lamer. No minuto final, vou deixar esse 1 minuto para suas considerações finais. E você viu como foi rapidinho? Ele gosta de falar, o programa vai rapidinho aqui e já passou todo o tempo. Suas considerações finais, meu amigo. Samuel, eu não vou cansar de te agradecer. Que é isso. Você como jornalista, porque o jornalista eu considero um dos poderes da sociedade pluralista, sociedade democrática. E eu sei quanto você sofre para manter esse programa. Parabéns para você, parabéns a todos os comunicadores da nossa cidade. Tá? E eu quero dizer assim para os guarulhenses, para aqueles que nos assistem, que têm um senso mais crítico, que podem acreditar que a nossa sociedade vai evoluir, que a nossa cidade vai melhorar, porque projetos bons tem. Nós vamos melhorar o nosso viário, a nossa educação precisa melhorar se quisermos evoluir como sociedade. Precisamos ter uma educação de qualidade e eu acho que nós estamos caminhando para isso. Muito obrigado a todos. Eu acredito nas coisas boas que nós vamos construir, se Deus quiser. Olha, no último minuto me passaram a pergunta para o Lamer. Infelizmente, não vai dar.
é o Sérgio Augusto de Moraes. Ô Sérgio, desculpa, ele está perguntando ao Lamé se ele não atende que a cidade comportaria o metrô para a locomoção interna na cidade. Ele acabou de falar que realmente é uma necessidade. Uma necessidade. Nosso tempo estourou, Lamé. Vamos ver se a gente convida o Lamé outra vez para falar. Aí eu prometo, Sérgio, que ele vai falar um pouquinho mais sobre o metrô, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana.